Só que liderança não é sobre fazer, né? É sobre delegar, é sobre ensinar. Sejam bem-vindos ao Fala One Learning, o espaço onde exploramos ideias, tendências e inovações que fazem a diferença no seu dia a dia, seja no trabalho, nos estudos ou na vida. No episódio de hoje, vamos explorar o que é a liderança 5.0. Liderar hoje é muito mais do que apenas dar ordens ou tomar decisões estratégicas. A era da liderança 5.0 exige habilidades humanas, inteligência emocional e adaptação constante. Para nos ajudar a entender esse novo cenário e como desenvolver equipes de alto desempenho, recebemos com muito prazer Juliana Santos, que tem uma trajetória incrível na área e vai compartilhar seus insights conosco. Muito obrigado por aceitar o convite aqui no Follow on Learning e sinta-se em casa. Eu que agradeço pelo convite, fico extremamente honrada. Espero que o nosso papo possa agregar um pouquinho aí a todos os nossos ouvintes, a todas as pessoas que vão chegar no Fala Learning. Isso aí, Juliana. E agora me fala uma coisa, liderança 5.0, né? 5.0 quer dizer que teve uma 4, uma 3, 2 e 1. Mas 5.0 já está na onda do marketing 5.0, né? Da indústria 5.0 e tudo mais. Mas o que diferencia esse modelo 5.0 dos outros? Exatamente, né? Quando a gente fala desses acréscimos de números, né? É acompanhando literalmente a tendência do mercado, que é quando a gente pensa nos movimentos e nas revoluções industriais, propriamente dito, Na né? produção, Na né, Ju? produção. E toda revolução industrial, ela dita literalmente o próximo formato do mercado de trabalho, né? A gente sai do momento da Revolução 4.0, né, da liderança do mercado de trabalho 4.0 e tantas outras coisas como vocês já citaram, que era com ênfase e foco gigantesco na transformação digital, na inserções de IA e etc e tal. E aí a gente entende que agora a gente vem para o momento que a liderança de gestão 5.0 é onde a pessoa é o centro do negócio, né? Então, apesar de todas as tecnologias, apesar de todas as ferramentas à disposição para gestão, para liderança, para negócios, para as empresas, se as pessoas não estiverem no centro do negócio, muito pouco provável a gente conseguir, de fato, fazer times de alta performance, porque em algum lugar a gente vai estar ali desalinhado, né? Então, quando a gente fala desse lugar da liderança 5.0, é um super desafio no mercado, né? Se tratando aí de tudo que vem pela frente, de toda a forma com que a gente tem uma aceleração futurística, da forma com que o mercado tem se adaptando. A gente existe um momento pós-pandemia também, né? Assim, que é outro cenário, é outro universo. Mas quando a gente fala dessa gestão e dessa liderança 5.0, é nesse lugar, né? Como que eu consigo conciliar performance, pessoas, como que eu consigo fazer uma gestão centrada em pessoas, em propósitos pessoais, em propósitos organizacionais e fazer a gente ter o melhor resultado possível. É um super desafio, né? Sem sombra de dúvidas. Só que é tudo isso, tônica em pessoas, processos, ambientes, num cenário tecnológico e de mudança muito rápida e de dinamismo, né? Porque tônica em pessoas, Exatamente. talvez a gente já tenha tido, né, no 2.0, 3.0, mas agora nesse cenário mutante é desafiador. Exatamente, né? A gente sai daquele momento VUCA, vai para o BANI, né? Que são acrônimos muito importantes para a gente acompanhar essa evolução. Então, quem não sabe, dá um Google aí, dá uma pesquisadinha para chegar nesse ponto da Na conversa. verdade, vou fazer uma correção aqui, Juliana. Quem não sabe, acesse o nosso QR Code aqui e já se atualiza no Olha, One Learning, porque tem tudo isso lá nos mais de 170 cursos na área de negócio e liderança. perfeito. E eu acho que esse é um gancho muito importante, né? Porque quando a gente fala assim de gestão 5.0, de liderança 5.0, fica o grande desafio, inclusive, para a gente entender como se preparar para ser esses gestores, né? Eu, como uma professora universitária, sempre falo para os alunos, ou para quem está procurando essa trajetória de formação, que a formação acadêmica ela é quase que uma condição sine qua non para que você atue em posições de liderança, né? Só que ninguém ensina a gente a ser líder. A verdade é essa. Geralmente a gente se torna líder por ter um bom desempenho técnico, né? Então, às vezes, tecnicamente, por ter hard skills bem desenvolvidas, bem elaboradas, ou responder bem uma demanda, ou ser produtivo em uma determinada demanda, ou ser performático, as pessoas acabam falando, olha, e se fosse a liderança da área, né? Só que liderança não é sobre fazer, né? É sobre delegar, é sobre ensinar. Tem líderes de líderes, né? Tem líderes de outros. Então, é um super desafio.
E quando eu penso, né, nessa possibilidade que é o mundo hoje de busca de conhecimento, de performance, de inovação, conteudista, é papel do líder se inteirar, né? E não é uma graduação ou não é uma pós, um mestrado, não acaba nunca, né? E eu acho que esse é o formato e essa, para mim, é a cereja do bolo do que a gente tem aqui, que é a capacidade da gente fazer essas formações mais flashes, né? Mais rápidas, mais direcionadas e que consegue acompanhar os temas da atualidade. Então, é extremamente importante e de um consumo necessário. Quer falar de alta performance, quer falar de liderança, quer falar de equipe, estudar, aprender a ensinar é uma condição sine qua non. Então, tem que aproveitar mesmo todos esses mais de 170 cursos que tem sinergia aí com o que a gente está conversando aqui hoje. E sabe o que é interessante, Juliana? Você mencionou agora há pouco que a liderança 5.0, ela está centrada em pessoas, e você falou de uma forma bastante curiosa, que me chamou a atenção, o seguinte: a gente teve a era da inteligência artificial e tudo isso, e como se tivesse passado já, né? E a gente tem um outro episódio aqui, caso você não tenha assistido ainda o episódio, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas teve um outro episódio que a gente falou exatamente de inteligência artificial. E o nosso entrevistado disse que ele trabalha com isso já há 12 anos. E a gente ouve falar de inteligência agora. E você traz de novo, não, mas isso já está como subentendido, né? A gente já não estamos na era da inteligência. A era da inteligência aconteceu e a gente agora tem que usar, né? E o que você entende essa conexão? Um líder hoje, a conexão da liderança com a inteligência, com a tecnologia, como que você vê essa junção? Perfeito. Primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar é o seguinte: quando a gente fala de liderança, a gente está falando de pessoas que têm uma forte capacidade de influência para que outras façam algo, né? Então, quando a gente tem várias situações, e não só lideranças organizacionais, mas esse é um recorte muito importante, né? Porque a organização, ela é um lugar de negócios, de finanças, de marketing, de pessoas. Então, para realmente ter alta performance, a gente precisa ancorar em todas essas frentes. Quando a gente fala de performance e quando a gente fala de IA, para mim está muito interligado, né? Então, é a era, né? Continua sendo. As próximas eras, elas não necessariamente desfazem dos conhecimentos anteriores, né? Na verdade, elas tendem a melhorar o que a gente aprendeu aí Só soma, né? a gente vai somando, adaptando, melhorando, requalificando. E aí, quando eu falo dessa questão da inteligência artificial, ela é uma realidade, né? Então, tem que aprender a conviver com ela se a gente, de fato, quiser chegar nesse lugar de performance, de alta performance. A IA, ela não vai substituir, eu acho que essa é uma temática muito polêmica, né? Assim, será que o futuro do trabalho está comprometido? Será que as profissões sumirão, né? A inteligência, ela continua sendo artificial, né? Os sentimentos, capacidade de análise, profundidade, percepções, correções de rotas, continua ainda passando por características e por competências que são humanas. Então, quanto mais eu utilizo da inteligência artificial, ou quanto mais eu me aproprio dessas ferramentas para otimizar, para reduzir tempo gasto com as coisas que de fato não são tão importantes e podem ser otimizadas, é o lugar que a gente caminha para alta performance, né? Então, assim, o líder hoje, ele tem que saber de inteligência artificial, ele tem que saber de inovação, ele tem que incentivar com que seus liderados, né, vão em busca desses e se's, né? Então, acho que é muito lugar do e se a gente fizesse isso ao invés daquilo, né? A gente fala muito da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não é o lugar ideal, principalmente nesse mundo em que tudo muda toda hora, muito rápido, a todo tempo, né? Hoje a gente tem um volume de conteúdos e um volume de informações e de infoxicações que a gente tem acesso aí, mas é importante a gente ter a curadoria dessas informações. É difícil filtrar, né? É muito difícil filtrar, né? E fora a obrigatoriedade, né, gente? Assim, pela nossa condição de estarmos líderes, de estarmos conectados a tudo que está acontecendo, de sabermos lidar com todas as tecnologias, de estarmos presentes em todas as ferramentas de redes sociais, de saber utilizar todas as... Não dá para fazer tudo, né?
Então, quando a gente fala desse lugar de para onde que a liderança e o futuro do trabalho e o mercado e a performance caminha com essa era da inteligência artificial, é isso. É entender que é uma realidade, né? Não tem como negar, tem que aprender, tem que aprimorar. Eu acho que vale, inclusive, assim, ó, já elencar todos os cursos voltados para IA, né? Porque são várias, inclusive, as inteligências artificiais, né? E a gente tem que se preocupar com o que vem depois, né? É como que a gente consegue cada vez mais fazer com que elas trabalhem para a gente e não o contrário, né? Então, esse é um desafio da liderança. É trabalhar pessoas, processos, finanças, resultados, somados aí a uma série de ferramentas, mas se não souber qual a ferramenta correta, certamente também não vai ter a performance correta. Então, não resolve. E como que você une essa tecnologia, esse conhecimento todo de tecnologia e inteligência artificial e outras muitos formatos, né, de internet das coisas e tudo mais, com a liderança, por exemplo, no modelo híbrido? Perfeito. Essa é uma pergunta muito emblemática nesse nosso mercado de trabalho, até porque eu não sei se vocês vêm acompanhando, né? A gente está num movimento aí pós-pandêmico. Falo pós-pandêmico porque se a gente for avaliar mesmo, né? Tem 3 anos aí que a gente está nesse processo de retomada do Já faz tudo mundo. isso. De retomada, sim, porque de pandemia são 5, né? 2020 para cá. Inacreditável. Passou muito rápido, né? Embora às vezes eu tenha uma noção meio slow motion, assim, desses últimos tempos, né? Porque eu acho que foram coisas que marcaram a nossa realidade e o nosso jeito de ser, estar e de priorizar as coisas na vida e no mundo. E eu acho que quem não se pergunta disso tá vivendo errado, né? Sim. Tá estudando as coisas erradas. Sim. Mas quando a gente fala sobre, né, esse lugar da conexão, da internet das coisas e do mundo híbrido, né, e do formato do trabalho, tem uma questão muito importante sobre o formato do trabalho, que é quando a gente fala de cultura, né? Então, os grandes teóricos aí da área organizacional vai falar que a cultura ela é muito importante a partir do convívio, né? Assim, que cultura é dia a dia, que cultura é contato, que cultura é partilha, que cultura é esse estar coletivo, né? E aí tem a pseudo-ideia de que no virtual ou no híbrido a gente não consegue, né, se conectar. E a gente entendeu que isso é, de fato, um mito, né? É um desafio? Como é desafio fazer gestão de pessoas no presencial também. Como é desafio fazer gestão de pessoas no 100% Parar remoto. Com um toda hora. Né? Exatamente, né? E aí a gente está falando de perfis comportamentais, né? Então, assim, é saber fazer leitura de pessoas. Então, o melhor mecanismo, o melhor modo de você extrair das pessoas e conseguir fazer gestão delas é entender o que são os motivadores dessa pessoa, porque motivação é algo muito intrínseco, né? Pode ser extrínseco também, mas na maioria das vezes o que me motiva a estar aqui gravando esse podcast é diferente das motivações de vocês, ou o que me motiva a buscar uma formação, ou uma qualificação, ou fazer cursos, né, livres, atua num lugar completamente diferente com os meus objetivos de carreira do que de todas as outras pessoas que estão aqui nos escutando, mas é importante, né? A gente já sabe que parte do pressuposto da importância. Então, tem que entender qual que é o time que você tem que ser um excelente leitor de pessoas, né? Tem que entender quais são os pontos de ancoragem e tem que gerar relacionamento, né? O mundo é feito de relacionamento. Então, assim, quando o Rafa fala para mim no início do podcast, quando eu pensei nessa temática, me veio você, certamente não é só pelo currículo, mas é sobre todas as trocas de pessoas, de cultura, de liderança e de tudo que a gente já conseguiu construir junto nessa nossa relação, né? Então, tem que ter relacionamento. Eu acho que é extremamente tendencioso a gente procurar por perspectivas híbridas, né? Porque, assim, as pessoas, elas começaram a entender que é um formato de trabalho que agrega, que é viável. Outras nem tanto, outras entendem que é viável, né? Mas a gestão, ela tem que ser uma gestão presente, né? Então, quando a gente fala que a liderança... virtual, né? Que a liderança, principalmente no virtual, né? Assim, é delegação, não é delargação, né? Sim. Então, principalmente quando a gente fala sobre liderança 5.0, centrado nas coisas, centrado nas pessoas, e que tem que utilizar a internet das coisas, as tecnologias, as ferramentas, né? A gente pode fazer um recorte nos últimos 5 anos, quanto que as plataformas de meeting melhoraram, né? Justamente por causa dessa demanda do mercado, né? Demanda... Galopes, né? A galopes, seja a demanda do mercado educacional, seja o próprio corporativismo, né?
que teve essa demanda de adaptação das ferramentas. Videoconferência antes da pandemia era um fenômeno, gente. A gente ia para uma sala, tinha um equipamento específico, Isso aí. né? E era mais ou menos esse o lugar. Hoje não, videoconferência você faz por qualquer mobile possível para que você se conecte, né? A outras pessoas, a qualquer lugar do mundo, desde que você tenha uma conexão. E aí, quando a gente fala desse lugar de como que eu faço gestão de times híbridos, né? Ou de times home office, é isso. Eu preciso fazer com que as ferramentas, com que as tecnologias, com que as metodologias trabalhem ao meu favor, para que eu, de fato, genuinamente consiga conectar com a minha equipe. Com os problemas da minha equipe, com o dia a dia da minha equipe, com os percalços da equipe, com o mood do dia do funcionário, né, do colaborador, de quem está ali. Então, assim, porque cada dia a gente está de uma forma. Então, é isso, é super possível, é preciso, inclusive, e é extremamente funcional, tá, gente? Então, provavelmente deve ter algum curso aqui falando de metodologias ágeis, de daily, de Scrum, né? Sim. E são tendências e são questões do mercado que todo mundo tem que entender como é que funciona, né? Então, tem que colocar isso na listinha aí de cursos a fazer, de conteúdos a se inteirar, para de fato conseguir fazer uma gestão de times presenciais, híbridos, home office, porque é super possível, né? E, querendo ou não, a liderança, ela de fato dá o tom da entrega do time. Então, é extremamente importante que a gente fique conectado, antenado e utilizando ainda as melhores ferramentas. Porque hoje a gente tem muita ferramenta a nosso favor, né? Mas tem que entender delas. Tem que gastar um tempinho, tem que estudar, tem que fazer o nosso para casa para saber como aplicar isso da melhor forma, né? E o que eu acho mais legal nisso tudo é que, assim, são metodologias. Quando a gente fala, né, que você precisa passar por um curso, que você precisa fazer as atividades, que você precisa fazer os exercícios propostos, é porque tem um método por trás disso, né? Tem algo testado, tem algo moldado para fazer dar certo. Então, quando eu vejo esse nosso lugar de tantos assuntos legais, né? Eu sou uma entusiasta para falar, vocês já perceberam, né? Eu só tô animando aqui com o papo. Quando a gente fala que tem tantos assuntos que a gente pode absorver, né? Que são importantes para o dia a dia, para a forma com que a gente consome mercado, entrega experiência do colaborador, jornada, liderança, e a gente tem isso acessível hoje, assim, de verdade, é um negócio que me brilha muito os olhos. Ju, a gente vive num mundo altamente conectado. O futuro do trabalho está sendo desconstruído e reconstruído constantemente. De certo modo, a gente já vive meio que um futuro quando a gente olha para tanta inserção tecnológica no ambiente corporativo, nas profissões. Em contraponto a isso, pelo menos não por enquanto, a gente não tem notícia de que essas inteligências artificiais, que essas tecnologias vão ser capazes de ter consciência, de sentir, né, que é uma capacidade humana. E aí eu fico me perguntando, a habilidade que a gente está projetando para esse século, daqui para frente, é uma habilidade técnica, obviamente, eu acho que isso tem que ser uma premissa. Eu acho que em grande parte vai tangenciar habilidades digitais e voltadas para tecnologia, mas eu acho que a soft skill tem um papel fundamental para o profissional que quer se manter de uma maneira competitiva num mercado que muda tanto, que tem tanta tecnologia. É isso mesmo? O que você acha disso? E aí, quando a gente vai olhar algumas estatísticas, né, a gente percebe que muitos empresários, muitas corporações acham que o estudante sai da universidade ainda não pronto, porque talvez falta a vivência comportamental. A gente sabe que muitas profissões ainda não foram inventadas, e aí como que essas pessoas que já estão aí ativamente no mercado vão ter capacidade de se adaptar, soft skill. A gente sabe que muitos vão ser autônomos, e aí como que eu vou empreender sem ter competência comportamental? Como que você olha assim para essa tecnologia que cresce no mercado de trabalho e para essas habilidades comportamentais que já são faladas há algum tempo, mas que fazem sentido ainda? Sempre faz sentido, né, Rafa? E aí, quando você traz esses insights, eu fiquei aqui pensando no quanto e há quanto tempo a gente já fala de soft e hard skills, né? Assim, para quem é novo aí no conteúdo, só para chegar aqui com a gente. Boa. Hard é quando a gente está falando de uma competência técnica e soft é quando a gente está falando de uma competência comportamental, né?
E hoje, e todo ano saem atualizações, né? Assim, se vocês procurarem nas pesquisas, quais são as competências mais cotadas para liderança, para a área A, para a área B. Então, isso sempre vai ser porque o mundo está movimentando, né? Exato. A gente está evoluindo muito em algumas coisas, retrocedendo em algumas outras, né? E a gente tem os desafios aí de cada geração, de cada questão. E aí, quando você me pergunta assim, falar ainda sobre hardware e soft skills, né? É tendência, é o lugar realmente que a gente precisa colocar ênfase, colocar luz, e sempre vai ser, né? Sempre vai ser. O mercado, inclusive, pede demandas hoje de adaptabilidade. Eu adoro falar, né, assim, nos grupos em sala de aula, para quem já é nossos alunos, para quem ainda não é e tem vontade de fazer algum curso superior com a gente dentro do ecossistema Ânima. Nós temos vários trabalhos em grupo, né? E não é sobre o trabalho em grupo, é sobre a gente começar a fazer transposições e gerar enfrentamentos de problemas, né? Porque eles vão existir a partir das diferenças. E aí, hoje a gente fala muito de multi-skills, né? Não adianta ser um técnico, embora a gente fala muito de carreira em Y, tem todas aquelas coisas, né? Você pode ser um especialista, ou você pode ser um gestor. Hoje o mundo, ele tá mais fluido, né? Ele não tá tão segmentado, tão determinado dessa forma, né? Então, falar de soft e hard skills é sempre muito importante, né? Eu penso, inclusive, que nesse processo do desenvolvimento, né? Agora, não puxando nem só para a liderança, porque é um lugar que a gente geralmente responsabiliza muito as nossas lideranças. Eu não tive oportunidade de crescimento, de promoção. Liderança essa que é uma competência comportamental. Exatamente. Socioemocional também. Socioemocional e, por vezes, também técnica, né? Sim. Você tem que entender do que você está fazendo, do que suas pessoas precisam entregar, de negócios, de resultados. Então, assim, tá mais como multi-skills hoje. Eu não tô nem falando nem só de hardware, nem só de soft skills. E a gente precisa ficar atento ao mercado e atualizar. A urgência que a gente tem de crescer, de aprender, né, é a forma como que o mercado devolve a nossa urgência. Então, assim, não posso designar aos meus orientadores, aos meus professores, aos meus pais, ou às pessoas que convivem comigo, aos meus líderes, a questão de aprimoramento, né? Autoconhecimento, desenvolvimento, buscar inteligência, sejam elas das skills que sejam, né? Porque são necessárias, mas é importante a gente ter isso em mente, que tem que traçar. Vai sempre ser atual, né? Esse vai ser um papo muito atual, porque cada vez mais a gente tem que ter a questão da adaptabilidade, né? E quando a gente fala de adaptabilidade, a gente vai em Darwin, né, gente? Assim, olha, já é muito tempo que a gente vem se adaptando, né? Enquanto homens sapiens e tudo mais, mas cada vez mais é necessário, né? Então, você falou uma coisa muito legal, que você falou assim, às vezes a pessoa vai ser empreendedora, né? A gente tem uma gama hoje de pessoas que buscam qualificações, né? Ou que veem oportunidades de negócios, de empreendedorismo no Brasil, mas também precisa de conhecimento, né? Também precisa saber por onde passa, gente, qual que é o fio da meada, né? Por onde que a coisa começa e termina. Sem contar a quantidade de profissões, né, chanceladas por ensino superior, que acaba sendo um próprio empreendimento, né? Porque o negócio, a continuidade, é uma clínica, é um consultório, é algo do tipo, e a gente sempre vai fazer gestão de pessoas. Eu sempre falo com todos os meus alunos, né, com todas as pessoas com as quais eu tenho a oportunidade de encontrar. Entender de gestão de pessoas, entender de liderança, entender de negócios, deveria ser condição sine qua non de vida, sabe? Cheguei no mundo, eu preciso começar a me inteirar desses assuntos, porque, independente de onde você estiver, serão habilidades que vão facilitar muito a jornada das pessoas. Na sua casa, inclusive. Na sua casa, inclusive, na sua vida, né? Na sua vida, inclusive. Então, assim, capacidade de negociação, inteligência emocional, capacidade de fazer conversas difíceis, né? Então, assim, eu sempre falo que o feedback, ele de fato é um presente, né? Deve ter alguma formação de feedback aí, de desenvolvimento, algum curso voltado para essa área, mas é porque a gente acha que é comum, gente, que é só falar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, e não é dessa forma, né? Como eu volto a bater na tecla do método, né? Existe um método, existe uma ciência por trás das coisas para a gente fazer com que as coisas deem certo, né? Para que o resultado ele seja mais previsível, para que ele seja mais medido.
Então, assim, quando a gente entende sobre esse tipo de coisa, a gente de fato consegue fazer muitas e muitas e muitas modificações. E o que eu acho mais legal, assim, no lugar da liderança, é que o que muita gente pensa é que é um lugar muito legal, né, gente? Mas Sim. ninguém te conta que é uma jornada, às vezes, até muito solitária, né? Por funções de nível de informação que você começa a ter, por tomadas de decisões que você precisa fazer, e não tem ninguém para você partilhar aquilo, né? Você é o decisor, né? Se der certo é do time, se der errado a decisão é sua, e é assim mesmo que funciona. E aí, quando eu fico pensando nesse lugar da jornada da liderança, eu sou extremamente grata e eu consegui entender quanto uma boa liderança, né, uma liderança centrada nas pessoas, uma liderança de fato interessada na pessoa, ela muda o nosso patamar de carreira, né? Se hoje eu estou aqui sentada nessa mesa com você, certamente é porque eu tive líderes que me ensinaram o que ser e o que não ser também, né? Não é porque é líder que é tudo que a gente vai pegar e vai validar e vai chancelar e falar que tá correto, né? A jornada é de cada um. Mas é isso. Tem que ir atrás de soft skills, tem que ir atrás de hard skills. E assim, gente, é igual o processo psicoterápico, né? A gente faz terapia pelo outro e pela gente, né? Hoje é mais um efeito colateral, mais uma direção defensiva do que qualquer outra coisa. Ah, Juliana, eu nunca quis ser líder na minha vida. Ok, mas você vai ser gestor da própria vida, da sua viagem, das suas finanças, dos seus animais de estimação, da sua casa. Em algum momento, né, esse convite, esse ímpeto a liderar vai ser feito. Então, melhor que a gente esteja preparado para ele. Até fazer uma compra de mercado, né? Você precisa tomar uma decisão. Compro esta ou esta marca? Exatamente. Né? Mais banal que seja isso, é uma decisão. Exatamente. Eu adorei a analogia com psicoterapia. É- Que é isso mesmo, né? Melhora eu, melhora o outro, e a gente está falando aqui de, né, caminhos para uma liderança exitosa, que pode motivar, que pode propagar benefícios para carreiras, mas o contrário também é verdade, recíproco e né? verdadeiro. Então, assim, uma liderança contraproducente em alguns aspectos pode aniquilar uma carreira, uma vida, e, enfim, Exatamente. levar a adoecimento. Perfeitamente, né? Tem um estudo muito famoso, assim, dentro da área da psicologia, que é literalmente quando se começa a pensar nas relações de trabalho, o que levavam as pessoas ao adoecimento, né? Então, tem um estudo, um ensaio super famoso, e aí a comprovação desse estudo é literalmente, né, que a relação de poder é o que mais adoece dentro das organizações. E assim, gente, por condição básica, né? Se eu não quero que um líder me adoeça, pouco provável de eu querer ser um líder que adoeça as pessoas também, né? Mesmo que às vezes a gente não tenha consciência, autoconhecimento suficiente, ou não tenha as melhores condições, as melhores ferramentas, né? Então, é sempre um convite à formação, né? A educação, para mim, é sempre o caminho que vai levar com que as pessoas, elas tenham pelo menos noção de que as coisas existem, né? Ter noção, gente, é meio caminho andado, né? Então, se eu começo a me aprimorar de determinados termos, de me dedicar à formação, de entender que liderança também é estudo, né? Que liderança também é aplicabilidade de novos conceitos, né? Não dá para liderar de forma ultrapassada. Acho que uma questão muito importante da gente colocar na mesa também é a questão geracional, né? Então, assim, é um desafio para as novas lideranças, é um desafio para gerações que têm líderes mais novos, ou para líderes que precisam articular aí vários perfis, né? Quando eu estou falando de geração aí Z, Y e por aí vai, né? O X que ainda estão no mercado. Eu adoro brincar, viu, gente? E aí, se você, inclusive, chamar Enzo, devia até rolar um cupom de desconto aqui para você agora. Cupom de desconto, Luiz, anota aí. Da Enzos e Valentinas. Os Enzos e as Valentinas estão chegando no mercado de trabalho, né? Brincadeiras à parte, assim, acho os dois nomes lindíssimos. Inclusive, se tivesse uma filha, chamaria Valentina. Mas é isso, né? A gente precisa entender o que é prioridade para essas gerações. Não adianta, gente. A gente não quer as mesmas coisas que os nossos avós, que os nossos pais, assim como os nossos filhos não vão querer as mesmas coisas, né? E isso chama vida, isso chama continuidade, isso chama mundo, isso chama globalização, isso chama informação, né? Isso chama formação, né? Então, acho que é esse um grande convite que a gente pode fazer aqui para essa galera que está nos assistindo hoje, que por algum motivo chegou aqui no nosso videocast, né? Que, assim, não percam de farol, não perca, assim, de rumo, de leme,
que o processo da formação continuada é o caminho, né? Tem que atualizar, tem que estudar, tem que buscar informação, né? E de preferência que seja de um assunto que vá te favorecer aí na jornada, né? E que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, que vai fazer um marco na vida das pessoas que passarem pela sua vida. E é isso, né? O mercado, ele é um lugar de indicação, né? Ele é um lugar de reconexões. Então, assim, olha, fui convidada para o podcast, quanto tempo que já tem que eu não atuo diretamente na gestão do Rafa, né? A gente já teve essa oportunidade, mas é isso. Vira e mexe, a gente vai retomando, vai reconectando. E o líder, ele tá nesse lugar, né? Assim, tanto de ser ponte, quanto também de ser convidado à construção de novas pontes. E a gente consegue ver quando um liderado é um talento, né? A gente consegue falar assim, poxa, é uma pessoa com quem eu quero trabalhar porque me ensina todos os dias e está muito aberto a aprender. Então, acho que esse é o lugar mais legal, assim, da jornada da liderança, né? E é um convite muito importante a ser feito, tá? Porque as pessoas, elas estão meio céticas com esse lugar da liderança, de que a liderança realmente, ela é um fator eficiente, ela é um divisor de água na carreira das pessoas, mas ela de fato é, né? Eu tive excelentes líderes que fizeram isso comigo, e eu tenho certeza que hoje, assim, eu tento, se eu já consegui fazer na vida de muita gente, eu não sei, né? Mas nessa minha jornada também de líder, eu tento trazer isso para o dia a dia. Mas é isso, assim, com muitos estudos, provavelmente eu que não paro de estudar nenhum período do ano, deve ter um monte de formações aí que também serve para mim, tá, gente? Não tô dando a dica, mas eu também vou fazer meu para casa de fazer as minhas atualizações, que são importantes, né? A gente Mas, não pode perder de Juliana, mente. você não vai poder deixar a gente. Você falou de geração. E aí você fala, é uma dificuldade liderar a geração. Mas dá agora a real. É. Como que a gente faz isso? É literalmente dar real, né? Porque, assim, o nosso mercado de trabalho, ele nunca teve tão versátil em relação às gerações, né? Sim. Então, hoje nós temos... Tem 5 ao mesmo tempo, né? A gente tem 5 gerações que, né, teoricamente, já conseguem, ainda conseguem e já conseguem ser produtivas, Sim, né? sim. A gente tem uma ênfase aí muito maior na geração X, Y e Z, né? Que são os mais presentes no mercado de trabalho, mas a gente ainda tem os baby boomers, né? Enfim, também tem outras pessoas e outros negócios que têm essa capacidade produtiva e colaborativa. O que é importante a gente pensar das questões geracionais, né? Cada geração, ela tem seu ritmo de consumo, seu ritmo de propósito, e é nesse lugar que a liderança consegue fazer diferença, né? Então, quando eu entendo a diferença do meu colaborador, né, ou da pessoa que está no meu time, na minha equipe, sendo Z ou sendo Y, e o que são valores agregados, e o que essas pessoas estão buscando na vida, e quais são os objetivos dela, eu consigo vincular os objetivos organizacionais. Aí a gente tem resultados, Sim. né? Que a gente soma interesses. Mas é um desafio, assim, do tamanho do universo, gente, porque é gente. E lida com gente é muito complexo, né? E eu não posso também colocar todo mundo no mesmo pacotinho de geração ou na caixinha e falar que é todo mundo igual, porque não são, né? A gente vai falar de formação, a gente vai falar de acessos, a gente vai falar de capacidade produtiva, de capacidade criativa, né? A gente está falando aí de uma série de informações e exposições de vida, mas é um super desafio para essa liderança, né? Que está chegando. Mas eu tenho uma super dica, assim. Pouco provável de quando a gente está de fato interessado nas pessoas, da gente não conseguir se conectar a elas. Né? Quando a gente está assim, genuinamente disponível para alguém, né? Isso é fantástico. Isso é sensacional. Isso parece trivial, mas não é. Mas assim, quando você de fato está disposto para alguém, muito pouco provável da conexão ela não ser verdadeira ou de você não tirar um bom proveito disso. E aí, gente, eu falo até às vezes para descontinuar determinadas coisas, né? Então, assim, isso é importante, isso é muito importante. Então, qual que seria, assim, o grande pulo do gato da liderança 5.0, que, ao meu ver, hoje em dia, é por que a gente está centrado nas pessoas? Porque se eu entender de pessoas, eu vou entender de negócios e eu vou conseguir entender de problemas, né? E eu vou conseguir me apaixonar pelos problemas. É bonito demais isso, né? Porque, assim, se a gente for pensar que as relações... elas são relações a partir de interesse. Eu tô aqui porque eu trabalho, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu preciso de um salário, porque eu preciso de um trabalho, de um emprego. Aí, por ironia do destino, eu tenho uma liderança. E aí vão virando outras coisas, né? Mas assim, quando eu genuinamente me interesso pelo problema das pessoas,
E se eu sou apaixonada pela pessoa, e se eu valorizo a pessoa, e se eu admiro aquela pessoa, muito provável eu vou me apaixonar pelo problema, né? Eu vou me apaixonar pelo resultado, pela solução. Então, a liderança vai ser uma jornada, embora desafiadora, muito desafiadora, porque leitura de pessoas, conexões profundas em tempos tão rasos, né? Em vídeos de tão poucos instantes, Sim. onde a gente quer aprender tudo Um excesso de informação. no excesso de informação, né? Onde eu escuto os áudios 2.0. É um momento para a gente repensar, né? A liderança é o lugar da atenção, né? A liderança é o lugar do acompanhamento, do cuidado. O líder eficiente, gente, é quando a agenda dele é das pessoas, né? Então, assim, ele não tem absolutamente nada para fazer, nada é mais importante do que o time que ele tem. A não ser que ele vai fazer uma atualização, porque ele entende que aquela formação é importante para ele, para que ele seja um líder melhor, né? Mas eu acho que é esse o grande lugar da liderança 5.0, sabe? É a gente lembrar que se eu entendo de pessoas, eu entendo de negócios, entendendo de negócios, eu vou saber dar resultado, né? E é isso, o mundo precisa de resultado, né? Eu não sou contraproducente aí a questão da produtividade, eu acho que a produtividade tóxica é muito ruim, né? É por isso que eu entendo que, inclusive, os formatos híbridos, de tudo que a gente já falou, como é que faz gestão das pessoas, tem a ver com rotinas, ritmos, né? Tem diferença de pessoas, diferenças de entregas, performance de horários. Tem muitas metodologias para ajudar a gente nesse lugar da produtividade, mas principalmente, assim, é conexão humana, né? Se eu entendo de gente, se eu consigo, de fato, entender daquela pessoa, se eu consigo entender dos motivos daquela pessoa, ou onde aquela pessoa quer chegar, fazer uma jornada com ela é muito mais fácil, né? Muito mais fácil. E, consequentemente, ela vai topar fazer uma jornada comigo. Aí é onde as lideranças dão resultado, né? A gente tem, muito comumente no mercado de trabalho, funcionários que não faria 1 minuto de hora extra ou qualquer outro movimento em prol da empresa, mas se precisar, dou um rim pro líder, né? É mais ou menos É assim, isso. né? Aquela relação de irmão. Não busco um copo d'água, mas dou o meu rim. Mas a gente tem muito isso também no mercado de trabalho hoje, em função desse lugar que as lideranças fazem diferença, né? Então, queridos líderes que estão nos ouvindo, ou futuros líderes, né? Não percam a oportunidade de serem os melhores, de terem os melhores conteúdos, os melhores métodos, as melhores formações, de irem atrás disso por vocês e pelos times de vocês, porque, assim, eu garanto, com o método testado, que a velocidade com que vocês vão colher sucesso profissional, resultado, as finanças também vêm, né? Elas acabam Sim. sendo consequência disso tudo. E propósito de vida, né? Acho que assim, a gente está falando de um lugar onde a gente precisa resgatar os propósitos, precisa entender o porquê que a gente está fazendo as coisas, por quem que a gente faz as coisas que a gente faz, né? E aí é o lugar onde a vida começa a ter mais sentido, onde o trabalho, embora difícil, às vezes ele não é só maçante. Não estou falando que dias difíceis não existirão, vai existir para todo mundo, né? Isso é condição de estar vivo, mas tem como fazer a jornada ficar muito legal. Mas tem mesmo. Sabe uma coisa que eu percebo sobre as gerações? Aí talvez seja uma observação, não é uma regra, um padrão. Parece que de tempos em tempos tem uma alternância, assim, entre as gerações que são mais tradicionalistas e aquelas que vão ser mais progressivas e que vão lutar por direitos e por condições diferentes, assim. E eu sou millennial, né? Então, Somos, né? Então, assim, eu cresci muito com essa visão do trabalho ser a expressão de quem eu sou, né? Do meu êxito, até de mim como pessoa e de como que eu posso me doar enfim, eu vou obter benefícios se eu tiver êxito nessa frente. E a geração Z vem num caminho, numa ideologia totalmente diferentes, né? Aí eu queria fazer a pergunta da liderança ao contrário, assim, eu queria a sua visão. Porque, de um lado, a gente tem o líder atual que tem a dificuldade de liderar essa multiplicidade de gerações ao mesmo tempo, diferentes. Mas e essa geração Z que está vindo e que tem pessoas que não estão dispostas a liderar, que estão convictas que talvez exercer a liderança seja degradante do ponto de vista de precarização do trabalho, das condições de vida
dele ali que prioriza agora outras coisas. O que você vê? O que você percebe em relação a esse movimento? O que eu percebo em relação a esse movimento, você trouxe uma coisa muito importante para nós millennials, né? Assim, que Sim. é a expressão do trabalho, né? Assim, sucesso de vida quase que é condição de conseguir fazer uma jornada de trabalho relevante, né? Ou estou no mercado fazendo as progressões que eu preciso. E às vezes o papo não é nem sobre grana, né? Não é nem sobre o tanto que eu tô ganhando, assim. Existe uma vaidade na nossa geração em relação a cargo, né? A título. A gente é apegado ao status, né? Ao status. É demodê falar status, mas é muito da Mas é um nossa status, né? Demodê Assim, fala demodê. demodê, né? é cringe. É cringe. Nós somos jovens. Mas a gente tem essa coisa do status, da expressão social. Exatamente, né? E o que eu tenho visto, assim, inclusive de movimento do mercado, né? Até para valorização da nossa geração e das gerações que vieram antes das nossas em relação a esse lugar da liderança, né? Com frequência a gente vê aí várias manchetes, várias chamadas, né? Porque a geração Z, os Zs não querem atuar em posições de liderança, tem uma relação ideológica com o trabalho completamente diferente à nossa. Né? É isso também. Tem esse ponto. Tem esse ponto, né? E aí, é isso. E quando a gente, enquanto geração milênio, né? Enquanto Y, a gente pensa assim, muitos nem querem trabalhar, né? Mas é porque o trabalho é status pra gente, status quo nosso. É visto de outra forma, né? Não é deles. A deles é propósito, né? Então, assim, eu nunca vi tanta criança e adolescente vegana na minha vida, né? Com ideologias aí voltadas para consumos, etc e tal. Então, é essa leitura, né, de mundo e de mercado que eu acho que é muito importante o líder fazer. E eu acredito que a gente vai chegar, tá? Mas, assim, são crenças minhas, tá? Não é nada cientificamente lido nos últimos tempos, não. Mas eu acredito que a gente vai chegar num lugar em que as empresas, elas de fato vão conseguir provar valor social agregado. Quando a gente fala de ESG, quando a gente fala de causas humanitárias, quando a gente fala da empresa fazer diferença local onde ela está inserida, né? A gente sabe que tem grandes companhias que têm, inclusive, verba para fazer isso, então é um facilitador, né, gente? A grana é um facilitador para apoiar esse tipo de frente, mas eu entendo que no dia que a gente conseguir vincular propósito maiores a essas gerações, elas vão querer pertencer, né? Assim, elas vão entender. Aí vai fazer a viradinha de chave que talvez nós estamos entendendo agora, os milênios, né? Tipo assim, agora que a gente está em posições de liderança, em uma situação diferente, construindo patamares diferentes dos nossos pais, mas completamente perdidos também os milênios, tá? Porque, assim, faz parte do processo, né? Porque assim, entre ser um super bem-sucedido e entre, né, vou tomar uma taça de vinho ou um medicamento para baixar a ansiedade, Exato. né? Então, assim, a gente tá nesse Toda geração patamar. tem seus problemas, né? Todas as gerações têm seus ônus e bônus, gente. E aí, quando você fala sobre os perfis geracionais, né, Rafa? Aí a gente vai para um lugar que é um pouquinho das histórias, né? Como que a gente faz período histórico, né? Uma época vem negando a anterior e reativando coisas. Refuta e volta depois. Isso é para tudo, para moda, para o consumo, né? Para tudo. Então, assim, por que tem coisas que de repente volta com tudo, volta a ser tendência, né? É porque é assim que a gente faz história, né? Então, é o lugar também que a gente se posiciona. Eu acredito, inclusive, que o nosso tipo de produto é muito importante para a geração Z. Muito importante, porque eu vejo que a geração Z hoje, ela tem uma dificuldade de definir o que ela quer fazer da vida. E nós, milênios e nós X, tem uma obrigatoriedade de como se a condição é sair do ensino médio já sabendo qual profissão você quer cursar. Com 17 anos você define sua vida inteira, né? Exatamente. E eu acho que esse nosso formato aqui, né, e aí fica o meu convite para essa geração linda, eloquente, criativa, liberta, da inovação cocriativa, né? Humana, não taxativa, não etarista, não sexista. Diversa. Assim, para mim é a geração que mais trabalha a diversidade, que maior tramita, né, por todas essas temáticas. Fica o meu convite para vocês começarem a
fazer alguns cursos, né? Assim, deixa eu ver o que que é isso, do que fala, como que isso conecta comigo, com o que eu penso de vida, de mundo, de propósito, porque eu acho que esse é um bom caminho para você começar a fazer alguns marcadores, não definidores de carreira, né? Não definidores de uma vida inteira, mas alguns marcadores, porque assim, enquanto eu não tenho convicções das quais eu quero apertar a mão dela e falar é isso e vamos junto, né? A gente consegue não perder tempo, porque também é uma geração que, assim como nós milênios, detestamos perder tempo, né? A gente não quer perder tempo, a gente quer estar sempre atual, é sempre muito atualizado, sempre muita informação. Então, eu acho que, inclusive, esse nosso formato, né, esse nosso produto, ele vem responder muita demanda dessa geração, né? E talvez é um jeito mais pocket, assim, de você consumir algumas coisas mais sazonais, de períodos mais curtos. E talvez a gente tenha daí um novo jeito de liderar, tá? Talvez a 6.0, quem sabe daqui uns aninhos a gente vem para falar sobre isso, que é de fato a revolução que eu acredito que essa galera ainda vai fazer no mercado de trabalho e no mundo, tá? Eu acho que passa por essa linha. E você não precisa decidir em um dia o que você vai ser pro resto da sua vida, né? Não. E Você na pode verdade, mudar o tempo todo. E na verdade, assim, mesmo depois de decidido, né? Você pode redecidir inúmeras Quantas vezes quiser. né? Exato. Quantas vezes? Tem alguns casinhos meio clichês, né? Tipo, a Disney começou a Disney com mais de 50 anos. E aí a gente tem alguns casos, assim, para falar de idade, etc e tal. Mas eu entendo também a ansiedade, a urgência de tempo, né? De propósito na vida, né? A gente não quer passar 50 anos da nossa vida para encontrar um propósito, mas não quer dizer que o que a gente viveu até os 50 não vai nos levar a esse propósito, né? Então, acho que a gente está num lugar de rever as nossas escolhas, de pensar com cuidado, de conectar de verdade com o que a gente faz e de aproveitar mesmo a jornada, né? Assim, tem que ser a sua verdade, né? Tem que ser o que de fato te traz as realizações enquanto pessoa e não as perspectivas do que o mundo deseja, do que as pessoas querem, né? Então, assim, será que realmente não querem ser líderes? Será que realmente querem ser líderes? Então, eu acho que é o momento da gente ter uma sociedade que se questiona, mas assim, não vou me questionar para fins de comparação, eu vou me questionar para fins de melhoria, né? Para fins de me dar mais qualidade de vida, de me dar mais orgulho. E é sempre pensando assim, para mim. E não é levando para um movimento egocêntrico também, tá? Assim, é porque geralmente quanto melhores pessoas e mais conectadas aos nossos papéis nós estamos, melhores a gente tem de ser em todos os papéis que a gente desempenha, né? Então, melhor a gente tem de ser enquanto amigo, enquanto família, enquanto qualquer relacionamento que a gente tenha, inclusive o relacionamento de trabalho, que é um relacionamento que demanda muita energia e tempo da gente, né? E vai demandar sempre, né, gente? Assim, apesar das gerações, apesar dos movimentos de mercado, eu não vejo um cenário diferente a esse do que a gente já está caminhando, né? Que é a troca do capital intelectual, a troca, né, do esforço de trabalho por remunerações. E é isso. Quanto mais criativo, quanto mais resoluto, quanto mais inteligência emocional a gente entregar, quanto mais a gente entender de pessoas, mais o nosso passe vai valer no mercado. Mais valorado a gente estará. Então, eu acho que a gente tem aí 170? 170, pelo menos. Pelo menos 170 conteúdos Dessa área. Porque área. das outras áreas São do mais de 1000 conhecimento, cursos. mais de 1000 cursos. Mas dessa área, assim, eu já recomendo 170, porque, assim, gente, pessoas nunca vai sair de moda, né? Liderança nunca vai sair de moda, os negócios nunca sairão de moda. Então, assim, elas vão mudar a forma, né? O modus operandi muda, mas em linhas gerais, né, assim, entender de gente é entender de negócio, é entender de tudo, né? Então, assim, pouco provável você ser um bom gestor se você não tiver tempo e disponibilidade para você mesmo e para as pessoas. Então, acho que é bem nessa linha. E não tem problema se você não gosta muito de pessoas, tá, gente? Comportamento é um negócio interessantíssimo. Então, você pode gostar do comportamento, né? A gente não precisa gostar de todo mundo também, não, porque senão fica parecendo assim, eu realmente preciso amar todo mundo. Não. Impossível, tá? Até porque as pessoas estão cada vez mais difíceis. Não tá dando pra gostar de todo mundo mesmo, não. Ai, que alívio ouvir um especialista de pessoas falando isso. É isso, né? Estou me sentindo menos culpado. É isso, assim. Não precisa carregar culpa, né? A gente precisa carregar responsabilidade.
qual que é o seu papel no cargo que você ocupa hoje, qual que é a sua responsabilidade para com a sua carreira, qual que é a sua responsabilidade nesse cenário que você está envolvido, né? Até para a gente alcançar outros patamares, porque a gente precisa saber de onde está para onde vai. Mas é isso, acho que o convite para liderança vai estar sempre na mesa, vão ser posições que vão ser sempre valoradas. Para a nossa geração, é uma passagem obrigatória, né? Então, assim, a gente quer estar nesse lugar, a gente quer conhecer, a gente quer se validar nesse lugar, para a gente é muito importante. E fica também o meu convite para nós que somos as gerações mais próximas dos Zs, né? E que estão aí na contraprodução da liderança ou contracorrente. Quais são os exemplos que a gente está dando a ponto deles não quererem isso para a vida deles? É de se pensar, hein? É de se pensar. Olha, Juliana, vou dizer que a gente podia ficar com esse papo aqui mais algumas horas, mas infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Te agradeço demais a participação aqui, a sua contribuição. E você já sabe, né, mas não custa reforçar, para você compartilhar seus insights com quem você mais gosta, na verdade, para formar um time, inclusive. Quem sabe você vai ser o próximo líder. Então já deixa um comentário aqui, já compartilha com o seu colega para formar um time de alta performance. E te agradeço demais novamente a participação. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, pessoal. E aí, pegando a sua deixa, eu só queria dar uma sugestão para você que está ouvindo, né, e entende que tem soft e hard skills para desenvolver em equipes. Existem estudos que provam que o que a gente faz em coletivo tende a dar mais sucesso. Então, convida mais gente, né, para vir fazer o curso com você, para acrescentar, para agregar nessa área. Então, é isso. Aproveite das boas relações. Eu estou muito honrada com o convite. É um papo realmente que me deixou muito entusiasta. Eu ficaria aqui horas e horas falando sobre tantas Venha outras sempre, coisas. venha sempre. Me convidem sempre que eu volto com certeza, né? E eu acho que é isso, pessoal. Assim, tem muito mercado, tem muita coisa para ser feita. E eu não vejo cenários melhores de tecnologias e de pessoas para que a gente possa fazê-los, tá? Ju, muito obrigado pela presença, Eu que disponibilidade. Tenha certeza que a sua fala, seus insights estão ajudando muitas pessoas que estão nos ouvindo a buscar o leme das suas vidas, das suas carreiras. Obrigado. E se você quiser se aprofundar no mundo de gestão e negócios, não esquece, mais de 170 cursos aqui no Unlearning. Acesse agora mesmo aqui pelo nosso QR Code e até a próxima.